Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson e vou trazer para vocês minha análise sincera. Então, ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto que não te empurra pro esgoto e partiu para essa análise. Vamos analisar hoje por completo Resident Evil 8 Village, jogo este que foi lançado em 18 de abril de 2021 para as plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X e Google Stadia. Então partiu para essa análise. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que dão aquele feedback bacana para o canal e que também apostam muito aí no que eu faço, no meu trabalho, e eu vou tentar cada vez mais buscar isso junto com vocês, beleza? Vamos lá, partiu para essa análise. Resident Evil 8 é um jogo em primeira pessoa, assim como seu antecessor Resident Evil 7 também era. Gente, a gente não tá aqui para questionar ângulos de câmera, até porque Resident Evil mudou muito ao longo dos anos e eu acredito que ficar batendo muito nessa tecla se é melhor em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta câmera não vai fazer muita diferença no que eu vou falar aqui. O que eu sempre prego nas minhas análises é a veracidade, e uma coisa eu posso dizer para vocês: qualquer jogo pode ser incrível em qualquer ângulo de câmera, até porque antigamente o Resident Evil era numa câmera isométrica. Para quem não sabe o que é uma câmera isométrica, é aquela câmera em que o cenário fica estático e apenas o personagem se move visto de uma câmera por cima, certo? Não é uma coisa muito fácil de se jogar não. Até por isso eu não joguei os Resident Evils das antigas. Tinha aqui o meu jogo Resident Evil 0 que estava jogando e o Resident Evil 1 Remake. E estava querendo tentar aprender a voltar a jogar esse estilo de jogo que é muito complicado. Então é um tipo de câmera que naquela época me afastou um pouco. Além do medo, porque eu era molecão e eu tinha um cagaço com Resident Evil. Então eu tenho que também falar isso para vocês. Bom, sobre a história de Resident Evil 8, eu vou tentar ser o mais discreto possível, eu não quero estragar a jogatina de ninguém contando spoilers ou coisas do tipo, certo? Então o máximo que eu vou falar pra vocês é que Resident Evil 8 é uma continuação direta de Resident Evil 7 Biohazard, e se você não jogou o 7, seria muito bom antes de jogar o 8 e não ficar boiando, certo? Temos como protagonista de novo Ethan Winters, o primeiro protagonista do Resident Evil 7, certo? De novo em ação, quando a gente está dentro da casa do Ethan, junto com Mia e sua filha Rosemary. Bom, basicamente, Ethan tem sua filha sequestrada, sua pequena Rosemary, dentro de uma operação que aconteceu na sua própria casa. Ethan também é levado e acaba acordando num lugar muito estranho após um pequeno acidente no furgão em que ele estava. Um vilarejo muito esquisito, com pessoas de culturas muito estranhas, estão cultuando e admirando um certo tipo de pessoa esquisita, que Ethan tenta descobrir quem que é, para poder assim achar pistas e encontrar sua pequena filha. Bom, tô livre disso, hein? Isso vai ser o máximo de informações que eu vou dar para você, até porque eu quero que você curta a história assim como eu curti também. Gente, vamos falar sobre o Resident Evil 8 em seus aspectos técnicos, que é importante, e também nos seus aspectos emocionais para você querer jogar esse game. O Resident Evil 8 mudou muito a estrutura do jogo desde o 7, trazendo de novo aquilo que a gente mais gosta dentro de Resident: um pouco de terror, um pouco de enigma, um traz e leva de objetos intermináveis, segredos que vão ser muito importantes na sua jornada. Então se você é um cara que não curte muito exploração, você vai ter muita canseira para zerar o game. Então presta muita atenção, tente pegar no máximo possível que você conseguir de tesouros escondidos. Todos eles estão referentes a dinheiro, que é muito necessário dentro do game, e a armamentos especiais. Então você vai encontrar muitas armas especiais. Caso você queira deixar tudo para trás, pode ser que você consiga zerar o game também, mas com muita dificuldade. Então se você poderia zerar um pouco mais fácil, você vai zerar muito mais difícil. Vai parecer que está no intenso, estando no padrão, certo? Que foi a dificuldade que eu zerei. E esses segredos são muito bacanas, a gente acaba gostando muito de ir e vir e explorar um pouco mais, encontrar novos objetos, encontrar novas armas.
descobrir novos caminhos, e isso faz o jogo ser muito bom mesmo na parte de exploração. Eu que nem gosto muito de explorar, eu gosto de ir para frente mesmo, tive as minhas 14 horas de gameplay, e grande parte dessas 14 horas foi dedicada à exploração, que me cultivou e me deu muito dinheiro, e poderia ter me dado ainda mais se eu fosse mais aprofundado em procurar tudo, certo? Há locais que você não pode ir e voltar com frequência, há locais que você não vai voltar mais durante aquela parte da campanha, e é uma coisa que eu vou falar pra frente quando eu falar dos defeitos do jogo. E certos itens que encaixam um no outro, tem combinação, sempre estão marcados, e é a primeira vez a gente tem uma boa dublagem de Resident Evil. Então basicamente eu gosto muito de legendado. Eu curto Resident Evil legendado, mas a dublagem saiu muito boa e vai te ajudar muito nessa jogatina e na sua jornada, então preste muita atenção. Edson, Resident Evil 8 tem ligações com Residentes mais antigos? Tem, gente, mas são tão mínimas e quase que imperceptíveis que se elas não tivessem lá, não fariam muita diferença, entendeu? Tipo, poxa, eu quero ter uma referência de algum outro Resident. Pô, eu vou lá, ler o negócio, fulano de tal Resident. Só que, cara, é tão jogado essa história, dessa questão de querer unificar, que tipo, quando faz uma ligação de um Resident com outro, ou de um personagem do Resident antigo com esse de agora, fica parecendo até uma forçação de barra só pra dizer, ainda é Resident. Tá ligado? Aqui, ó, aquele Resident lá das antigas. E isso não curti muito. Ou você se aprofunda de maneira bem abrangente, ou você nem cita outros Residentes, que senão vai parecer o quê? Só falou só pra citar que tinha alguma semelhança, alguma ligação lá, mas bem, né? Bem médio. Bom, sua gameplay é fantástica. O impacto das balas é muito bacana. Tudo que a gente já encontrou em outros Resident Evil acontece com muita frequência. Os ferimentos de Ethan são incríveis. E antes de que todo mundo me fale, ai meu Deus do céu, eu não aguento, mas tem pessoa que me fala muito isso. Eu não gosto do Resident Evil 7, Edson, porque o Resident Evil 7 o cara cola o pé de volta. Gente, o Ethan, ele é uma mutação. Ele tá com um vírus no corpo, diferente. Um vírus do mofado. Então ele tem regeneração do corpo. O Ethan não é um ser humano normal. Todo mundo bate nessa tecla e eu vou continuar sempre respondendo. Jogue o jogo, preste atenção, certo? E a gente tem de novo o nosso mercador, se lembra? Body Seller. Lembra dele? A gente de novo tem o nosso mercador, não aquele, certo, do Resident Evil 4. A gente tem o Duke, que sempre está em vários pontos da vila e em outros pontos do castelo também, que tem dentro do jogo, vendendo mercadorias, pegando tesouros com você, te dando equipamentos, melhorias para armas, para potência de armas, resgatando alguns tesouros que você conseguiu coletar durante sua jornada e transformando para você objetos que estavam desmontados em objetos montados mais valiosos. Ou seja, às vezes você pega um objeto, eu não te aconselho, não pega e vende, lê primeiro o que está escrito. Muitos objetos eu combinei e fiz ele ficar muito mais valioso, eu achei muito bacana isso. O Duke voltar, ou tipo o mercador voltar, foi muito bacana por parte dos produtores. Eu gosto disso, cara, porque você encontrar munição do nada, ou tipo, munição que nunca acaba, é muito estranho, entendeu? Ficar quebrando barris e ter munição a todo momento, todo instante. Sei que tem os vasos que você vai quebrar e vai ter munição, mas não tem problema. O mercador tem que estar lá para fazer nossa alegria. E o Duke é um personagem não tão cativante, porque o outro não falava quase nada, mas aquele ar sombrio dele já era muito bacana. O Duke já é um pouco mais falastrão, te fala coisas sobre os personagens do jogo, fala sobre as histórias do jogo, ele tá muito interagido com você. O Duke é muito importante para a história e quem for zerar o game vai entender por quê, certo? Ele não tá lá só para vender as coisas. Achei muito top isso. O Ethan, cara, é um personagem meio pastelão. Tipo, eu sinto que é aquele personagem que ele tá lá, ele tá lutando pela filha dele, ele gosta da filha dele, quer a família dele de volta, ele tem coração, cara. Dá pra sentir verdade no que o Ethan tá sentindo. Só que eu sinto o Ethan muito desgarrado ainda de Resident Evil. Então parece que o Ethan sempre tava vivendo um universo paralelo. Nunca ele parece que tá vivendo
o universo do Resident Evil. E é uma coisa que afeta um pouco o personagem, mas é por parte de roteiro, de história, de ligações de história, que a Capcom acaba não sabendo fazer com tanta maestria. Mas o Ethan é um personagem que eu posso dizer que está na média. Nem é muito bom, nem é horrível ou péssimo, certo? Então você vai ter momentos de você rir com algumas coisas esquisitas que acontecem por causa dos poderes de Ethan, certo? E na sua jogatina você vai ter uma gameplay totalmente completa, totalmente fluida. Gostei muito do que eu vi. Detalhe, eu vi uma coisa muito importante que tem que ter nos jogos de primeira pessoa a partir de agora. Eu percebi que tem que ter aquela coisa da mão aparecer, sabe? O Ethan ele gesticula muito quando ele tá falando. Então ele tá falando com a pessoa e ele aparece a mão dele, aqui, ali. Não, o que você tá fazendo? Ele estende as mãos. Cara, isso é muito bacana. Falta isso em muitos jogos de primeira pessoa, porque quando você para pra falar com o NPC, simplesmente a tela só fica congelada e o NPC fica falando, gesticulando e brevemente, no máximo que aparece é a tua mão pegando alguma coisa ou dando a mão para poder cumprimentar. Então eu curti muito essa da gesticulação, né? Gestos, né? Durante a gameplay em primeira pessoa da mão do Ethan. Principalmente quando ele chega e vê um tipo de monstro, ele junta as duas mãos nas armas e vai andando devagarzinho. Você vê, praticamente você não movimenta, mas você sente aquela sensação de tensão do Ethan. Eu curti muito isso. Os monstros são fanfarrões pra caramba, certo? Porque não fazem parte mais do universo do Resident Evil. São criaturas basicamente mitológicas, são lobisomens, licanos, morcegos, vampiros. Cara, não ficou ruim. É por isso que eu falo, deveria até ser uma nova ID, não ser uma ID que eu possa dizer para vocês, uma ID é Resident Evil, mas o nome Resident vende, pessoal. Então eu já entendi que às vezes a galera vai muito pelo nome da marca do jogo. Meu amigo que jogou o game é fã da saga, ele falou, cara, eu comprei por ser fã, eu nem curto muito jogo em primeira pessoa. O que dá a entender que é um bom jogo, ele tá tentando platinar, inclusive nesses dias aí que ele tá jogando, mas não é uma coisa que ele fala, pô, esse daqui deixou de ser Resident, e eu tenho que concordar com ele. Ou a Capcom dá uma definição definitiva para essa história, ou vai virar fanfarrice, o que pode vir a acontecer depois com o Assassin's Creed, que já tem anos e anos se arrastando na mesma franquia. Tipo, o nome vende, essa é a palavra para Resident Evil 8. E agora eu vou falar de dois contrapontos e duas contramedidas, que vai fazer você pensar um pouco se você quer embarcar em Resident Evil 7 e 8. Cara, Resident Evil 8, particularmente, eu curti pra caramba, tanto que eu quero jogar de novo. Eu curti o game, não tem por que mentir pra vocês. Mas tem duas coisas que eu falo que são excelentes, são sensacionais, e duas coisas muito ruins. Então 50% do jogo você vai sentir um frio na barriga, um temor muito grande. Então essa sensação inicial foi muito boa. Já as duas últimas sensações, que eu não posso falar o que é, foi bem para não dizer que foi ruim pra caramba. Por quê? Deixou a gente pragmático, o jogo começa com um tom de terror, de susto, medo, fobias, locais, né? Locais e lugares fechados, de pequeno espaço, pequena abertura, para depois levar a locais que você já pode não ver mais escuridão, locais que você vê bichos que não te dão mais medo. Então fica muito nisso. Então metade do jogo pode ser muito boa e depois a outra metade pode ser muito ruim. Por tudo isso que Resident Evil proporcionou, eu acredito que seja um bom jogo, não tiro o mérito dele, para mim até melhor que o 7. Eu acredito que ele pode receber uma nota minha aí 7,5. Capcom, abre o olho com essa questão de continuismo do jogo. Dê uma definição, pelo menos, para a história do Ethan. Então, se você não quer terminar o Resident Evil para sempre, pelo menos termine a história do Ethan. Dê uma finalização a algum arco, que eu tenho certeza que eu acredito que vai ser uma trilogia, e o terceiro Resident que vai vir dessa trilogia vai ser em primeira pessoa. Pessoal,
Grande abraço, se gostou compartilha o vídeo, se curtiu vai lá e também deixa esse like maroto do Kakaroto, beleza? Falou e até mais!